Santíssimo Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do Instituto Fontes Pereira de Mel, Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores. De uma forma breve, o tempo já vai longo, deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, já estamos aqui há 10 horas em debate, julgo não estar errado, há 10 horas que aqui estamos, e com a sala cheia. Significa que a qualidade dos oradores e da discussão nos levou a estarem aqui durante todo este tempo e a partilhar aquilo que são as preocupações e os desafios para as autarquias e o futuro das autarquias em Portugal. Saímos aqui enriquecidos, o Gabinete de Estudos, o Instituto Fontes Pereira de Mel, todos nós enquanto autarcas, esta partilha de conhecimento. Então, que agradeço a todos os oradores o facto de aqui estarem e todos estes temas debatidos aqui hoje, desde os autarcas aos professores universitários, com visões diferentes, tivemos esta preocupação de olhar para o futuro das autarquias em perspectivas diferentes. Serão compilados numa publicação que será editada em breve e teremos a oportunidade de fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado como conclusão deste seminário. Por aqui passaram, como disse, muitas pessoas, muitas opiniões, como contributo para aquilo que é a reforma da reforma administrativa do poder local. Deixe-me dizer só que o Instituto Fontes Pereira de Mel, Sr. Presidente, permitam que assim fale enquanto diretor do Gabinete de Estudos, com esta iniciativa, quis dar aqui o pontapé de saída para uma série de projetos que estamos a elencar e a contribuir, ou a querer contribuir, para essa reforma. Em breve será criado um Conselho de Consultores, eu já os convido a estarem presentes, aliás, a poderem participar nesse Conselho de Consultores, no sentido de forma setorial, dentro da área das autarquias, podermos debater com grupos, depois posteriormente falaremos sobre isso, mas com grupos de 10 pessoas, com metodologia própria, para encontrar soluções para alguns problemas aqui levantados hoje, alguns caminhos que aqui foram apontados, para posteriormente fazermos chegar ao Governo as nossas propostas. Por outro lado, um jornal das autarquias, que vamos lançar em conjunto com um jornal diário de grande tiragem. Também o prémio Professor José Armando Saraiva, para as autarquias locais em várias áreas, que têm, julgo, nas pastas já essa informação. Aliás, permitam que diga que há uma série de informação até para preencher que eu pedia que o fizessem. E por último, a cereja no topo do bolo, mas que eu não vou falar sobre ela, o Sr. Presidente irá falar sobre esse projeto, que é de facto a cereja no topo do bolo e um contributo muito importante para aquilo que é a preparação dos autarcas para o futuro. Falámos hoje sobre o futuro das autarquias em Portugal, mas temos também que preparar e querer estar preparados enquanto autarcas para encarar o futuro. Muita legislação muda, o panorama e a realidade hoje é totalmente diferente e nós precisamos estar preparados para aquilo que aí vem, aquilo que temos e aquilo que aí vem. A reforma administrativa ainda vai no seu início, muito, e se o Secretário de Estado julgo não estar errado, ainda muito há a fazer e com toda a certeza, aquilo que sei do seu trabalho, tem isso planeado e definido e por isso conta com a nossa preocupação, mas com o nosso trabalho também, para se entender que assim seja, o auxiliar do seu trabalho. Não vou alongar mais, senão para agradecer a todos o facto de aqui estarem e de darmos este pontapé de saída e agradecer à Sra. Presidente do Instituto o voto de confiança para a organização desta conferência. Termino então, Sr. Secretário de Estado, estamos aqui ao seu dispor, mas com um sentido reivindicativo, forte,
mas acima de tudo também construtivo e contribuinte para aquilo que entendemos que é o futuro das autarquias em Portugal. Senhor Secretário de Estado, caríssimos autarcas, meu querido diretor do Gabinete de Estudos e das Edições, a primeira palavra é para agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua vinda aqui, para nos ouvir também um pouco, para lhe dizer que quanto foi importante para nós este espaço de encontro e de reflexão. De encontro, porque muitos não nos conhecíamos, passámos a conhecer-nos, porque partilhámos saber e experiência. Eu acho que um desenvolvimento e um país, só partilhando os saberes e as experiências, é que pode avançar e mudar. E dizer-lhe também que a reflexão que fizemos foi uma reflexão plural. Penso que esta é importante, eu sublinhar este quadro em que aqui fizemos a partilha, na pluralidade e com o sentido construtivo de vermos a reforma da administração local de uma maneira positiva, ajudando até a propor, a fazermos propostas ao Governo para que o espaço que se vai abrir de debate e de novas reflexões e de novas dinâmicas possa ser feito de uma forma fundamentada. E aquilo que os nossos autarcas hoje aqui nos trouxeram foi esta ajuda a uma reflexão fundamentada. E eu penso que cada vez mais a decisão política tem que ser fundamentada tecnicamente, cientificamente, e a autarquia é o grande pilar do desenvolvimento sustentável, dissemos aqui, de muitas formas, mas também é um espaço novo neste quadro de crise. Eu digo novo porque é ela que pode dar continuidade à democracia, e a democracia é a luta pela igualdade, é a afirmação dos direitos de todos, é mais do que isso, conseguirmos o bem comum também para todos. E foi neste quadro e nesta ideia que a salvaguarda dos direitos humanos, mas mais que isso, uma decisão política eficaz e eficiente, passa por qualificações também inovadoras. E por isso, não diria a cereja, mas diria um projeto que nós, ao longo destes últimos 5 anos, temos acarinhado, mas não temos conseguido concretizar, que é a qualificação dos autarcas, e principalmente dos novos autarcas, desta nova geração que tem que apostar na preparação técnica e científica. Propusemos à Faculdade de Direito de Lisboa, o doutor Hugo Oliveira, o doutor Bernardo Matos e eu própria, neste quadro de um projeto que a própria direção, estão cá os vice-presidentes, o José Manuel Pavão e o doutor Fernando Sobreira, vice-presidentes do Conselho do Instituto Fontes Pereira de Melo, que connosco tanto têm lutado por esta qualificação e por nós conseguirmos que connosco trabalhassem e concebêssemos uma nova ideia de formação para os novos autarcas, para os novos e candidatos a autarcas. E a Faculdade de Direito aceitou. Neste momento, o seu diretor, o professor Eduardo Vera Cruz, já concebeu o curso, já nos focalizou o quadro da lecionação, vai-se chamar curso avançado de gestão autárquica e vai passar por um protocolo especial entre a Faculdade de Direito
e o Instituto Fontes Pereira de Mel, e será coordenado por nós, e, mais do que isso, terá já início em janeiro. Como vê, de repente, a convicção na escola era que era absolutamente necessário que todos nós contribuíssemos para a eficácia e a eficiência. E isto foi, para os nossos quadros dirigentes, para o próprio Instituto, um momento importante, porque se nós ganharmos um desafio e um projeto, também ganhamos mais responsabilidade. E eu digo isto no fim deste seminário, porque uma coisa que eu garanti, salvaguardar na concepção do curso, é que todos os autarcas e todos aqueles que pudessem e quisessem, também fizessem parte dos professores, dos formadores. Portanto, são os professores da Faculdade de Direito e depois nós vamos fazer um apelo aos nossos autarcas, àqueles que tenham realmente a experiência e o saber e que possam ajudar a que esta formação, que esta qualificação seja uma forma de inovarmos, de ajudarmos a que Portugal entre num período de renovação, de refundação, se eu puder dizer. Para isso trabalhamos, Sra. Secretária de Estado, também contamos consigo. O poder político, nós aqui falámos muito de poderes e de competências, mas é cada vez mais importante que haja diálogo institucional e cooperação institucional. E o Instituto, ao longo dos seus 33 anos, tem procurado que essa cooperação e esse diálogo não se esbata nas dificuldades, muitas vezes, do relacionamento político. Não é o caso agora e espero que haja frutos, haja, repito, eficácia e eficiência também na nossa ação. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar cada um de vós, na pessoa da Sra. Presidente do Instituto Fontes Pereira de Mel. Cumprimento também ao Diretor do Gabinete de Estudos do Instituto, cada um dos senhores presentes de Câmara, ainda vejo vários resistentes, provavelmente durante o dia passaram por cá ainda mais. Queria começar por, em nome do Governo de Portugal, felicitar o Instituto Fontes Pereira de Mel por esta iniciativa. E os seus autarcas de freguesia, enfim, e demais aqui, cumprimentei cada um sem nenhuma lateralidade. Como queria, naturalmente, começar por sublinhar a pertinência destas discussões e, como disse a Sra. Presidente do Instituto, discussões que hoje estão na ordem do dia, que, no caso, foram encimadas por uma pergunta que é: que futuro para as autarquias em Portugal? Se me permitem, eu quase que era capaz de reformular e poderíamos perguntar: que futuro para as nossas cidades? Que futuro para os nossos territórios? E, por consequência, porque estamos a falar de base local, que futuro para Portugal? E, na verdade, se nós nos focarmos nesse futuro, eu diria que o futuro vai passar por imensas mudanças. Aliás, a melhor forma de olhar para o futuro é olhá-lo de frente, não encará-lo de costas, como faziam os gregos, olhando permanentemente para o passado. E por isso o futuro vai passar necessariamente por novas prioridades, portanto, por prioridades diferentes, porventura naquilo que é a organização política das autarquias, sejam municípios, sejam juntas de freguesia, sejam entidades intermunicipais, irei referir-me a elas também, ou áreas metropolitanas, organizações políticas, organização de pelouros também diferente. Nós, se analisarmos bem, e estão aqui vários presidentes de Câmara, o modo como as nossas câmaras municipais, em termos de estrutura de pelouros, são organizadas, ele é muito igual
desde logo entre elas, e muito igual àquilo que eram há 15, 20 anos atrás. Também aí vai haver, porventura, um modo diferente de abordagem política dos próprios pelouros, dos senhores Presidentes de Câmara, dos senhores vereadores, porventura, mais transversais, porque as exigências e os desafios são completamente diferentes. Poderemos ter, com certeza, autarquias com matrizes de organização diferentes, com modos de encarar o planeamento do território e das cidades diferentes, e diria também com competências diferentes, quase que diria aqui, com competências reforçadas, porque provavelmente o que vai acontecer em Portugal, até por necessidade. Nós fazemos tudo em Portugal muito por necessidade. Fazemos muito poucas coisas por vocação, nomeadamente quando mexemos na administração pública e no Estado. Mas muito por necessidade, a reorganização do Estado passará essencialmente pelo reforço e pela passagem, pela transferência de competências para o nível mais próximo da administração pública, que é a administração local, o nível mais próximo dos cidadãos. Como dizem muitas vezes no discurso, aproximar o centro de decisão dos cidadãos e das pessoas. Isto tem que ter um racional. Evidentemente que nós podemos fazer zooms e analisar atos legislativos e criticar artigos dos atos legislativos, sempre fazemos isso em Portugal, perdemos nos detalhes, mas tem tudo ter um racional. E, porventura, eu diria que há duas palavras mágicas para esse racional. Soluções mágicas para o país não há. Queria aqui também dizer, em nome do Governo, não há soluções mágicas. Há para aí umas pessoas que formulam os desejos, querem decretar o crescimento económico. Esse tipo de coisas não existe. Tem que existir racionalidade e existir, desde logo, realismo para perceber em que situação está o país hoje. Naturalmente, com a esperança necessária para vislumbrarmos um futuro melhor. Estamos aqui a falar de futuro. Falava de duas palavras mágicas. Uma é a sustentabilidade e a outra é a competitividade, que intersecta muito com o futuro das autarquias, com o futuro das cidades e com o futuro dos territórios. A sustentabilidade, primeiro. Na verdade, nós hoje, quem hoje tem responsabilidades na administração pública, porventura está perante um problema que quem teve ou teve responsabilidades em setores mais privados já experimentou isso e encara isso de forma muito normal. Mas nós, na administração pública, ainda não. Ou, porventura, estamos ainda a fazer uma caminhada. E quando falamos de sustentabilidade, temos, desde logo, perceber que os recursos que nós temos disponíveis são, já hoje, menores. E não vão ser maiores. É preciso também de outros falarmos claro uns com os outros e não termos medo das palavras. Não vão ser maiores. Vamos ter menos recursos disponíveis. Vamos ter que, isso sim, hoje, até pelo facto de termos o país sob resgate, temos que voltar a contrair os níveis de endividamento. Nós, falo da administração pública em geral, o nível de endividamento vai ter que descer. Essa é uma necessidade imposta. Mas com menos recursos. É que isto, baixar níveis de endividamento na administração com recursos, enfim, torna-se um bocadinho mais fácil. Sendo certo que quando nós tínhamos mais recursos, é verdade que os sinais políticos que vieram não eram para isso. Os sinais políticos, aliás, eram para mais investimento público. Aliás, o investimento público não resolveu coisíssima nenhuma na primeira década deste século. A primeira década do euro coincide com a primeira década que nós entramos no euro. Aliás, ato importante que hoje, em plena crise, pouca gente fala dele e que foi crucial, desde logo, para, como variável que deveria ser analisada para percebermos porque é que chegámos aqui. Mas falava de que, na verdade, não foi por termos muito endividamento público que o país cresceu do seu ponto de vista económico. Hoje se fala muito em crescimento económico. Para aqueles que não sabem, na primeira década do século XXI, Portugal foi o pior país da União Europeia em termos de crescimento económico. Cresceu 0,5% ao ano, em média. Isso quer dizer que não é, com certeza, com a abordagem dessas variáveis, da mesma forma, que nós iremos atingir níveis de crescimento económico
sustentáveis e que, naturalmente, todos desejamos, e sob o ponto de vista político, seja da esquerda à direita, naturalmente que aí, nessa ambição, não há diferença. Mas, dizia, menos recursos, necessidade de diminuir o endividamento e uma coisa que é essencial, e eu sei que aí os autarcas têm essa sensibilidade porque estão mais próximos dos cidadãos, estão mais próximos dos problemas e por estarem mais próximos sentem logo essa obrigação de encontrar soluções para os problemas. E falo de serviço público. Na verdade, para nós termos desafios presentes, para mantermos determinados níveis de serviço público, com menos recursos e com necessidade simultânea de diminuir o endividamento, aí, perdoem-me aqueles que não concordam, mas nós temos mesmo que abordar de frente e com muita coragem, se assim quiserem, o modelo de gestão das autarquias em Portugal. E falo das autarquias em Portugal em tudo o que isto quer dizer. Não é só juntas de freguesia, nem municípios. São empresas municipais, são associações de municípios, são comunidades intermunicipais, são áreas metropolitanas. Hoje, quando falamos de administração local, já não estamos a falar da mesma coisa que quando estávamos há 36 anos atrás, no primeiro ato eleitoral para o poder local, em 1976. Já está tudo muito diferente. E ainda bem que está diferente, porque naturalmente isso faz parte da própria evolução da administração local em cada um dos países e no nosso também. Ora, mas essa procura de mudança no modelo de gestão é essencial. Palavra mágica, sustentabilidade. A outra é a competitividade. E isso enquadra os desafios das autarquias. Eu costumo dizer isso muitas vezes. Se pensarmos, enfim, não vamos pensar em 2013, porque isso, a conversa acaba por descambar. Vamos pensar em 2021 ou 2020. Se pensarmos num Presidente de Câmara em 2020 e naquilo que ele se tem que preocupar quando compara com um Presidente de Câmara em 1990, eu diria que as diferenças são abissais. E falo Presidente de Câmara só aqui, neste caso em particular, porque gera o território, naturalmente com os diversos instrumentos e de forma complementar àquilo que é a gestão de proximidade. Que essa sim não terá grande diferença. A gestão de base, sobretudo a gestão das autarquias, da base organizacional da administração local, as juntas de freguesia, naturalmente que também acompanharão a evolução dos tempos, mas será gestão, sobretudo, de proximidade. Não haverá aí grande diferença nos problemas e nos desafios que tem para enfrentar. E, portanto, estas são duas questões centrais, sustentabilidade e competitividade, e isso vai fazer parte do futuro de todos nós, porque, por consequência, como disse há pouco, a administração local vai se intensificar. Mesmo aqueles que dizem que todos estes atos legislativos vão enfraquecer o poder local, não vai enfraquecer coisa de cima nenhuma. A administração local vai claramente densificar-se naquilo que é o seu papel de proximidade junto das pessoas, sobretudo assumindo novas componentes, sobretudo nas áreas de desenvolvimento social e desenvolvimento económico. O que é que foi feito? E nem de propósito, Sr. Presidente, provavelmente não teve isso em consideração, com certeza que não teve isso em consideração, mas hoje é dia 26 de setembro. Faz hoje um ano que o documento verde da reforma da administração local, tão criticado por causa da cor da capa, foi apresentado em São Bento. Portanto, é um bom dia para podermos fazer um balanço, porque também em política é preciso apresentar de forma muito transparente aquilo que se pensa, os objetivos que se querem prosseguir, abrir discussão pública e depois, no ato de cobrança, estarmos cá todos para dizer aquilo que fizemos, aquilo que não fizemos, aquilo que devia ter acontecido mais assim ou mais assado. E, portanto, um ano depois, nem de propósito, vale a pena. E sei que se discutiu muito hoje, durante o dia, aliás, com excelentes intervenientes e conhecedores das matérias do poder local, vale a pena fazermos uma revisão disto tudo. E uma revisão e também do lado do Governo dar a informação de forma transparente e clara a todos os cidadãos sobre aquilo que se fez e aquilo que não se fez. E nós, nos atos legislativos, que são vários, eu vou falar aqui basicamente de 7.
7 atos legislativos, alguns deles que têm leis publicadas, outros que estão para entrar em Conselho de Ministros e outros que estão a ser preparados com os diversos atores. Há atos legislativos que visam o funcionamento e há atos legislativos estratégicos. Portanto, são atos legislativos, alguns deles que até decorrem de necessidades. Mas eu já me referirei a eles, porque alguns deles foram abordados, sei, durante o dia. Mas há atos legislativos estratégicos que nós devemos, naturalmente, também prosseguir. A reorganização administrativa, que foi aquele que absorveu, aliás, esta parte até tomou o nome da reforma da administração local. As pessoas até dizem a reforma administrativa do poder local. Não. A reforma da administração local tem um chapéu, que é a reforma da administração local, e depois tem um eixo, que é a reorganização administrativa do território. E que está a ser mais difícil porque mexe na organização administrativa do território, mexe, portanto, nas autarquias. Eu não vou estar aqui a distender-me sobre... aliás, promover discussão repetida sobre o assunto, porque houve um espaço de discussão pública de vários meses onde todos tiveram a oportunidade de contribuir. O que eu queria aqui, sobretudo, reforçar é que, primeiro, não há, da nossa parte, nenhum problema com o nível das autarquias de juntas de freguesia. Absolutamente nenhum problema. Aliás, em atos legislativos que se conjugam, o que vai acontecer daqui é que nós vamos reforçar as competências próprias das juntas de freguesia. Já me referirei a isso. Agora, o que há e que devemos fazer uma discussão, dissemos muitas vezes, pelo menos na tentativa de lhe retirar alguma emoção e de olharmos para o planeamento territorial de base municipal, porque é disso que se trata. As juntas de freguesia gerem o território dos municípios, ou se quiserem ao contrário, a propriedade comunicativa também se pode aqui aplicar. Os municípios e as juntas de freguesia gerem os mesmos territórios. E o que diz aqui o racional é termos melhor planeamento de base municipal. É certo que isto é tudo muito difícil. Não é muito difícil porque os cidadãos não querem. É muito difícil porque, desde logo, o diálogo entre políticos é extremamente difícil. E, na verdade, quando alguma vez tentou fazer alguma coisa em Portugal, foi sempre para acrescentar. E, portanto, agora temos que fazer o caminho inverso. Torna-se difícil. Nós, neste processo, queria aqui dizer, reiterar, que quando dizemos que devemos ter menos juntas de freguesia, não estamos a dizer que devemos desvalorizar as juntas de freguesia, porque vamos acrescentar competências àquelas que ficam. Agora, o que dizemos é que devemos olhar para essa base organizacional e, porventura, refletirmos se hoje, que naturalmente são tempos diferentes dos de ontem, precisamos, para gerir o território, e ali é sobretudo o território, naturalmente também partes de cidade, se precisamos de 4.259 juntas de freguesia, das quais mais de 250 gerem territórios onde vivem menos de 150 pessoas, e isto dizendo que não se quer acabar aqui com nenhum serviço público. Aqui o que estamos a falar é de agregação de órgãos políticos. Aliás, sendo certo que eu também tenho que condescender e anuir que o argumento do serviço público perdeu-se. Foi-se perdendo, porque, na verdade, todos percebemos que não há nenhuma aldeia que vai fechar, não há, mesmo em termos daquilo que são os serviços hoje presentes nas juntas de freguesia, que têm um caráter de abertura permanente, não é isso que vai fechar. Estamos a falar do modo de gerir um determinado território através de um órgão político, e estamos a falar depois de uma outra coisa que fala-se pouco. Nós próprios, propositadamente, temos falado pouco, mas que chegámos à altura de falar mais. Tem que ver com o planeamento de base municipal. Nós temos muitos municípios em Portugal, e eu não estou a criticar aqui nem o autarca do município, porque os prezo muito, nem os autarcas de freguesia, que também os prezo muito. Temos planeamento que é feito ao nível municipal com base no número de juntas de freguesia que temos. Eu percebo isso, sob o ponto de vista político, percebo isso bem. Agora, nós não devemos tomar decisões de planeamento estratégico com base de base municipal, ainda estou na base municipal, com base naquilo que é a organização administrativa de baixo, inferior. Não devemos.
E todos concordamos que não devemos. Presidentes da freguesia, presidentes de Câmara, Governo, todos concordamos. Mas o que é facto é que depois, na hora da verdade, as coisas são mais difíceis de assim fazer. E temos exemplos para não repetir muitos, imensos, por Portugal. Dizem-me alguns, bom, mas, ó, está, tendo razão, eventualmente, isso deveria ter sido feito há 20 anos atrás. Agora, como está o mal todo feito, não vale a pena corrigir, e agora está feito. Eu digo que não. A história de Portugal é imensa e há de ser imensa. E é importante que nós aproveitemos pelo menos aqueles momentos em que estamos um bocadinho mais virados para a mudança, para fazermos alguma coisa que planeie melhor o futuro. Não contra ninguém, absolutamente. É, sobretudo, a favor dos cidadãos e das pessoas, e neste caso, do desenvolvimento e do futuro dos territórios e das cidades. É um ato estratégico. Fala-se também da poupança direta. Eu nunca falei da poupança direta. Podemos contar os milhões, discute se é 10, se é 15, se é 12. Eu nunca fui por aí. Agora, não tenha nenhuma dúvida, com o melhor planeamento estratégico de base municipal, se vai poupar imensos milhões ao longo dos próximos anos. Eu também percebo que, fazendo esta reorganização administrativa agora, não vamos esperar mais 150 anos para fazer a próxima. Porque esta tem basicamente 150 anos, não vamos esperar mais 150 anos. Mas mesmo que esta dure 10 ou 20 anos, será aí, por consequência, o território abordado de forma diferente. Um outro ato legislativo sobre o setor empresarial local, as empresas municipais, como todos mais as conhecemos, é um ato legislativo de funcionamento. Não é estratégico, é de funcionamento. Nós temos cerca de 400 empresas municipais, e quero aqui dizer, algumas delas são um bom exemplo para muitas empresas privadas, mas temos, dentro dessas 400, provavelmente cerca de metade, que não são absolutamente nenhum exemplo de sustentabilidade financeira. E como diz o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o setor empresarial, seja do Estado, seja, neste caso, a administração local, não deve ser parasita do seu acionista. Não deve ser parasita do seu município. Porque se é para ser parasita, então o melhor é internalizá-lo de uma vez e prosseguir o serviço público. E há muitas empresas que continuarão, que hoje prosseguem bom serviço público e cujo serviço público, o âmbito de ação, vai continuar. Hoje temos empresas em Portugal que fazem transportes escolares, serviço de refeições escolares, empresas em Portugal que fazem a gestão de equipamentos coletivos, desportivos, culturais, teatros. Está tudo bem, desde que sejam sustentáveis. Se não forem sustentáveis, então o melhor é procurar uma outra solução, mas esse regime jurídico empresarial é que não pode sustentar, até porque isso vai encapotar algo que tem que ser mais transparente. E decorrente daqui, ato legislativo de funcionamento, vão provavelmente ser extintas cerca de 150 a 200 empresas municipais em Portugal. Não é o serviço público que é extinto. É o modo de o prosseguir, até porque, hoje reconhecidamente, e se as existem é porque também os sinais que foram sendo dados e os estímulos que foram sendo veiculados era para criar, nunca foi para diminuir. Mas como também estamos numa fase de mudança, aqui também iremos mudar. Aliás, a lei foi publicada no final de agosto, os municípios têm 6 meses para fazer a sua análise dos critérios da lei e concluir em conformidade. As organizações municipais. Eu sei que há algumas críticas de alguns senhores presidentes de Câmara, e eu percebo, sobre este ato legislativo também de funcionamento, que, na prática, faz a reorganização das câmaras municipais e, portanto, das suas estruturas, divisões, departamentos, direções. E aqui, eu bem sei que a nossa memória normalmente é curta, mas é importante lembrar. Nós tínhamos um ponto numeral, não temos, já não temos porque fizemos o nosso trabalho. Temos um ponto no memorando de entendimento que diz assim: reduza-se 15% dos dirigentes municipais, dos dirigentes das câmaras municipais. É assim que está. Era mais fácil, nem era preciso lei, fazia-se, ou se era lei, era um decreto-lei. Reduzem-se 15% em todas as câmaras. Eu sei que o Dr. Rui esteve cá presente, provavelmente ele ia ter era que reduzir muito mais divisões e direções e departamentos do que vai ter que reduzir com a atual lei. Porque tinha que reduzir 15% como os outros todos. Quer eles tivessem muitos dirigentes municipais ou quase nenhum dos dirigentes municipais. E o que fizemos foi não aplicar o corte de forma cega. Aliás, fomos, nas reuniões que tivemos com a União Europeia, o FMI, dizem, não,
quando se diz 15%, não é para todos. É porque temos este problema quando falamos de municípios e câmaras municipais. É que cada um tem a sua realidade. E bem, são entidades autónomas. E, portanto, podemos aplicar uma regra cega para todos, enfim, e alguns, aqueles que até não têm muito por onde reduzir, têm que reduzir também, porque a regra é cega. E aqueles que têm muitíssimo, bom, esses reduzem um bocadinho, 15%, que é para cumprir o ponto do memorando de entendimento. Muitos pontos que estão no memorando de entendimento não são para cumprir por cumprir. Eles cumprem um determinado objetivo. E nós não quisemos ir pela regra cega. Quisemos ir construindo. Claro que é discutível. Claro, e para isso esses debates também são importantes. E foram importantes um conjunto de outros debates antes de termos chegado à legislação. Construímos uma legislação que deixa uma banda de decisão, e tem que deixar, naturalmente, para o Presidente da Câmara Municipal, decidir se há de ter mais dirigentes, se há de ter menos, será com ele. Agora, nisto tudo, o que é que acontece? Acontece que metade das autarquias até pode ter mais dirigentes. Metade das câmaras municipais, aproximadamente, até pode ter mais dirigentes. A outra metade tem que ter menos. E depois há uma parte dessa outra metade que tem que ter muito menos. E evidentemente que estes, sobretudo, estão incomodados. Por exemplo, as Caldas da Rainha não vai ter que reduzir nada. Mas há outros do tamanho das Caldas da Rainha que têm que reduzir muitíssimo. Só para dar um exemplo. Mas é assim que se deve construir atos legislativos. E não de forma cega. É criticável, porque estamos a falar da autonomia do poder local, eu percebo isso tudo. Mas isso está... Enfim, este governo assumiu, mas não foi o primeiro a colocar a assinatura no memorando de entendimento. Mas assumiu aquele memorando de entendimento que, enfim, foi num determinado momento assinado e assumido por Portugal, pelos portugueses, e que tem que ser cumprido. Enfim, senão fazemos um bocado como os outros, que quando estamos mais aflitos, assinamos, que é para podermos andar em frente. Agora, como andamos em frente, vamos esquecendo dos pontos que lá estão e que são a nossa obrigação. Outro ato legislativo, estou a falar só deste primeiro ano, outro ato legislativo de funcionamento, mas que toca, sob o ponto de vista estrutural, naquilo que é o futuro e a sustentabilidade dos municípios, sobretudo dos municípios, que tem a ver com o programa de apoio à economia local. O que é que acontece? O que acontece é que, durante os últimos 2 anos, o sistema bancário basicamente fechou o crédito às autarquias. Fechou. E o que acontece é que nós temos uma lei das finanças locais que tem, basicamente, 2 instrumentos para serem utilizados quando as autarquias têm dificuldades financeiras. Um é o saneamento financeiro e o outro é o reequilíbrio financeiro. Só que, mesmo que esses instrumentos estejam, e foram muitos aprovados nas câmaras municipais e nas assembleias municipais, chegam depois ao mercado e não há acesso ao crédito. E, portanto, havia aqui que resolver um problema que se tem vindo a identificar e tem vindo a crescer, que é o aumento do estoque da dívida de curto prazo. E, portanto, este programa de apoio à economia local, que é um ato legislativo que visa abrir uma linha de crédito de 1.000 milhões de euros para os municípios que, e são quase todos, que têm dívidas em atraso, de curto prazo, de maneira com um conjunto de condições, evidentemente, que, sobretudo, são condições que visam a reestruturação do seu nível de despesa, adequá-lo às receitas e depois, naturalmente, será a vontade de cada um, na sua autonomia, se deve candidatar ou não se deve candidatar. O prazo das candidaturas terminará dia 4 de outubro. A linha de crédito foi muito reivindicada e bem, porque aqui prosseguimos um objetivo que este Governo tem, que é a diminuição das dívidas que o Estado possui, e aqui estamos a falar do subsetor do Estado, da administração local, possui às empresas, à economia, que é uma lei de quadro de competências das autarquias e das entidades intermunicipais. Sem desenvolver muito a legislação, dizer aqui basicamente 2 coisas. Primeiro, as competências, muitas competências, ou pelo menos algumas competências, de áreas estratégicas, que hoje continuam a ser trabalhadas de modo individual pelos municípios, se nós quisermos, e eu acho que todos queremos, se nós quisermos que o resultado do trabalho
E eu sei que é um trabalho esforçado e competente, mas se nós quisermos tirar mais resultados de competências como o desenvolvimento económico, a competitividade, a mobilidade, a promoção territorial, o turismo, se quisermos tirar mais resultados destas áreas que hoje estão demasiado, vou aqui sublinhar, demasiado individualizadas nos municípios, nós precisamos de ter uma outra escala. Uma escala de competência. Ou seja, aqui nós temos, forçosamente, se queremos realmente mudar coisas no nosso território, de assumir que as entidades intermunicipais, as comunidades intermunicipais, ou seja, as entidades de base subregional e as duas áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, assumam um outro nível de execução de determinadas competências. Onde, naturalmente, os senhores Presidentes de Câmara terão o seu papel preponderante no desenho da estratégia dessas sub-regiões ou dessas áreas metropolitanas. Naturalmente que são eles que terão esse papel estratégico de definição. Agora, é necessário termos uma outra escala de atuação para termos um outro nível de resultados, sobretudo nestas áreas estratégicas de desenvolvimento. O desenvolvimento económico, as florestas, a agricultura, o turismo, a promoção territorial, isto não são áreas, hoje, dado os desafios que todos temos, enquanto país e enquanto administração local, não são áreas de base municipal. São áreas de base municipal no contacto com, no primeiro contacto, mas depois têm que ser áreas que têm que ser pensadas estrategicamente na matriz subregional. E isto casa com uma iniciativa que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional está a tomar e que vai abrir às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que é a reorganização administrativa das NUTS 3. Nós vamos ter que mexer nisto. Nós temos NUTS 3, portanto sub-regiões, que têm 3, 4 municípios que juntos somam, em alguns casos, menos de 30, 40 mil pessoas. Não, estamos a falar de nível sub-regional, onde vamos ter que ter uma outra escala para podermos retirar mais resultados para o território. Senão, a conversa e eu conheço bem, entre interior e litoral, entre a densidade demográfica nas áreas metropolitanas e que, por consequência, tem perda na qualidade de vida das pessoas. E no interior, onde não há densidade demográfica e onde as oportunidades não se agarram, apesar de lá estarem, porque não há massa crítica, esta conversa não vai deixar de existir e nós vamos continuar a caminhar no mesmo trilho que, aliás, caminhamos nas últimas décadas. Portanto, se queremos mudar aí alguma coisa, porque não chega a descarregar, normalmente aqui a atuação a culpa é sempre do Governo Central e o Governo Central diz que a culpa é das autarquias. Eu já estive de um lado e do outro e, portanto, testemunho isso com experiência. Acho que a culpa está dos dois lados. A responsabilidade está dos dois lados. E também já agora deixar aqui uma ideia. Os governos centrais, não é este, os governos centrais, o Governo Central e a administração local, os governos locais, têm que cooperar mais. Têm que reclamar menos uns com os outros, porque até parece que têm interesses antagónicos. E não têm. E não têm. Porque o interesse basicamente é o mesmo. Uns e outros querem, naturalmente, que os portugueses vivam melhor. Que tenham melhores condições de vida. Que haja condições sociais e económicas para, enfim, poderem poderem fazer as suas vidas e portanto, não há nenhum antagonismo entre a administração central e a administração local. Mas o que é facto é que, ao longo dos anos, nós fomos-nos habituando, e aí a comunicação social depois é perita em explorar essa dicotomia, e bem, a culpa não é da comunicação social, a culpa é nossa. A culpa é de quem tem responsabilidades e que, eventualmente, se calhar olha demasiado para dentro uns e outros e, em determinados momentos, pensa menos verdadeiramente naquilo que tem que pensar, que é na vida das pessoas, na vida dos cidadãos. Isto cruza muito com o próximo quadro comunitário de apoio. Não vamos falar disso, mas cruza imenso com o próximo quadro comunitário de apoio. O próximo quadro comunitário de apoio, Portugal 14-20, vai ser muito desenhado nestas áreas de competitividade. Ora, a base subregional é essencial. Eu bem sei que passaram aqui vários oradores que defendem a regionalização. Eu não vou tomar posição sobre isso, mas deixo uma reflexão. No norte ou no centro, os problemas do litoral centro, de Coimbra, da Figueira da Foz, de Leiria, das Caldas da Rainha, são bem diferentes dos problemas de Vila Velha de Ródão,
do Sabugal, de Figueira de Castelo Rodrigo, são muito diferentes. A dicotomia que existe hoje em Portugal, na análise do território, não é por termos regiões plano que ela se vai desfazer automaticamente. Eu diria que a lógica do pensamento de alguns que temos uma Lisboa centralista, e temos uma Lisboa demasiado centralista, não é Lisboa Câmara Municipal, é Lisboa demasiado centralista, porventura, quando fôssemos lá para cima, para o norte, teríamos, para refletirmos, a Bragança a dizer que o Porto estava demasiado centralista, porque estava a puxar os recursos todos lá para a ponta litoral do norte, ou do centro. Isto é uma reflexão que eu deixo, porque eu sou municipalista, não tenho absolutamente nada contra a regionalização. Agora, o que digo para refletirmos, uma vez que isto também foi um fórum de reflexão, para refletirmos é qual é a escala certa para podermos criar ambiência para desenvolvimento. E a escala certa normalmente não tem que ver se eu me dou mais ou me dou melhor com o vizinho A ou com o vizinho B. A escala certa é percebermos quais são os recursos patrimoniais e naturais que aqueles territórios têm, e aquele traço comum é a base da escala certa para depois poder criar ambiência para desenvolvimento. Finalmente, a Lei das Finanças Locais, que este sim ainda não está terminado, mas reparem, de todos os vários eixos é o único que não está terminado, mas que será terminado até o final do ano, porque temos obrigações nacionais para isso, e sendo certo que a nova Lei das Finanças Locais, ela vem por obrigação e imposta também no memorando, visa mais controle, visa mais rigor, e a propósito de controle e rigor, deixem-me aqui também fazer um sublinhado para aquilo que tem sido o papel exemplar dos municípios em Portugal. Os municípios em Portugal, na execução orçamental do primeiro semestre de 2012, dados do relatório do Banco de Portugal, geraram um superávit de 229 milhões de euros. Os municípios em Portugal, nos últimos 14 meses, diminuíram o seu endividamento médio e longo prazo em 500 milhões de euros. Isso para dizer o quê? Que os autarcas perceberam bem que, para além das questões estratégicas, tinham que refazer um conjunto de procedimentos de modo a gerar, com menos recursos, com necessidade de endividamento, com o mínimo de perda de serviço público, e foi o que fizeram, gerar resultados imediatos. E estão a gerá-los. E, portanto, isto não é consequência de nenhuma lei em particular. Isso é consequência de sinais políticos que foram naturalmente discutidos e tem a ver com as prioridades que cada um, sobretudo os políticos locais, definiram. E a Lei das Finanças Locais dizia que, além disso, do rigor, que já está a acontecer, num ou noutro caso, eventualmente não está a acontecer, porque estamos a falar de 308 realidades municipais. Mas eu penso que na Lei das Finanças Locais o que temos também a fazer é que fique mais claro, esta é a oportunidade, que fique mais claro, mais transparente para os cidadãos de uma determinada comunidade local como é que o dinheiro é gasto e de onde é que ele provém. Porque se nós todos, enquanto cidadãos, nós também somos cidadãos, percebermos melhor de onde é que provém o dinheiro e se a informação for mais transparente ainda, então todos estamos a dar passos importantes para, ideia final, ligarmos, ou voltarmos a ligar, os cidadãos à política. Os cidadãos ao sistema que temos, que todos dizemos que é o melhor, apesar de eventualmente ter defeitos, que é a democracia. E aqui também há muito futuro e sobretudo, imensa responsabilidade para os autarcas, sejam eles de responsabilidade tenham responsabilidade na Junta de Freguesia ou nos municípios. Porque é o primeiro nível de contacto, e eu bem sei que isso é, e eu diria que não há tarefa mais estimulante do que essa tarefa de estar próximo dos problemas, e com tudo o que isso quer dizer, mas também mais próximo, por consequência, das soluções, porque estando mais próximo dos problemas é mais fácil identificar pequenas soluções para os pequenos problemas. Até porque os problemas grandes só existem porque há muitos problemas pequenos. A melhor forma de resolver problemas grandes é sabermos resolver muitos pequenos problemas. E por isso também eu ainda fico estupefacto quando vou ouvindo pessoas que têm responsabilidade em Portugal dizer que, bom,
coisa em particular, isso dá só pouco. Até eventualmente há aí uns pequenos problemas, mas não é por aí. Como se o problema grande fosse resolvido por uma solução mágica, sem sermos capazes de resolver problemas pequenos. Este é o desafio de cada um. E os autarcas aqui, e essa era a ideia final que queria deixar, têm um papel preponderante na ligação, como dizem, do regime e do sistema às pessoas. Porque é o primeiro nível de contacto. Enquanto nós tivermos, e temos, as pessoas, os nossos cidadãos, a confiar-nos no primeiro nível político que existe, que é no seu Presidente da Junta de Freguesia, no seu Presidente de Câmara, nós temos meio caminho andado para termos sistema. Evidentemente que o resto da administração, está lá mais longe, por muito esforço que ela faça para estar perto, tem que, sobretudo, perceber isso e cooperar com este nível de administração local, que quero aqui dizer, em termos de futuro, vai ganhar imensas competências, porque, claramente, o processo de reorganização do Estado tem que passar por cortes inteligentes, não é também por alguns cortes um bocadinho maiores, mas, sobretudo, por pequenos cortes e inteligentes que permitam preservar aquilo que é a função do Estado. E nós somos, genericamente, todos, enfim, mesmo os socialistas são social-democratas, as funções do Estado, mas fazendo, e isto não é demagogia, mesmo mais com menos. E é claramente possível fazer em Portugal mais com menos. Obrigado.